Olá, estou aqui hoje para falar sobre o futuro da nossa empresa e como podemos alcançar nossos objetivos juntos. Sabe aquela sensação de chegar no fim do dia, de ter corrido de um lado para o outro, respondido um monte de coisa, e aí quando a gente para e pensa, parece que nada de realmente importante foi feito? Pois é, essa é a realidade para muita gente no mundo do trabalho hoje em dia. A agenda está sempre cheia, mas os resultados, nem tanto. Bom, vamos começar por aqui. Essa imagem diz tudo, né? De um lado, produtivo, com foco, com clareza, do outro, ocupado, que é só um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. O problema é que a cultura de trabalho moderna meio que nos ensinou a confundir as duas coisas. A gente passou a achar que estar ocupado é sinônimo de ser importante. Mas por que será que essa linha ficou tão borrada? E isso nos leva a essa pergunta que é bem cômoda, né? A promessa era que a tecnologia ia facilitar tudo, que a gente ia trabalhar menos e produzir mais. Só que a realidade, o dia a dia da maioria das pessoas, mostra exatamente o contrário. Parece que quanto mais ferramenta a gente tem, mais trabalho aparece. É exatamente esse o paradoxo que a gente vai explorar agora. Vamos começar olhando para os sintomas, os sinais de que o sistema atual, do jeito que está, simplesmente não funciona mais. Ele deixa as pessoas exaustas, mas sem aquela sensação boa de progresso de verdade. Olha, esses sinais aqui são super familiares para muita gente. Agenda lotada, mas resultado que é bom, nada. Responder e-mail na hora, mas aquele projeto estratégico não sai do lugar. E a clássica: nossa, trabalhei tanto hoje, mas se alguém perguntar no quê, a gente nem sabe dizer direito. E o mais importante é entender o seguinte: isso não é uma falha de caráter, não é preguiça, são sintomas de que o sistema todo está falhando. Ok, então vamos um pouco mais fundo nesse diagnóstico. O que os dados mostram sobre o que realmente está acontecendo por trás dessa falha de sistema? Como o tempo de trabalho é gasto de verdade? E o primeiro número já é bem alarmante. 55%, mais da metade dos executivos relatam sentir burnout crônico. Isso mostra que o problema não escolhe cargo, não é? Afeta todo mundo, em todos os níveis. O problema não é a pessoa, é o sistema operacional que ela está usando. Agora, olha o custo invisível das interrupções. Em média, leva-se 25 minutos para recuperar o foco total depois de uma única distração. Uma notificação, uma pergunta rápida. Agora, multiplica isso pela quantidade de vezes que isso acontece num dia. O prejuízo para a produtividade é gigantesco. E esse gráfico aqui é um retrato perfeito de para onde o nosso tempo está indo. A maior parte, 60% do dia, é gasto com o que as fontes chamam de trabalho sobre trabalho. Sabe, e-mail, reunião, relatório, coisas que organizam o trabalho, mas não são o trabalho em si. Sobra só uma fatia minúscula, 10%, para o trabalho estratégico, aquele que realmente faz a diferença. Então, essa falha toda pode ser resumida em 3 pontos centrais, o que a gente pode chamar de triângulo da improdutividade. Primeiro, a nossa atenção está sempre fragmentada, pulando de galho em galho. Segundo, a nossa energia é toda sugada por essas tarefas de baixo valor. E terceiro, a direção fica vaga, a gente não sabe para onde mirar. É a mistura desses três que cria o caos. E aqui vem o pulo do gato. A gente precisa entender que o problema não é falta de disciplina ou de força de vontade, não é fraqueza, é pura biologia. O cérebro humano, como ele funciona, não foi feito para as demandas do trabalho moderno. O nosso cérebro evoluiu para garantir a sobrevivência. Isso significa que ele sempre vai priorizar recompensas rápidas e vai tentar fugir de esforço mental, de desconforto. Tentar lutar contra isso só com força de vontade é uma batalha perdida, porque a força de vontade é como uma bateria. Ela acaba. Então, se o problema não está na pessoa, mas no sistema que ela usa, a solução é lógica: precisa de uma atualização de sistema. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E aqui entra o conceito do Sistema Operacional Humano, ou SOH. Pensa nele como um conjunto de regras, de rotinas, que organiza o dia a dia. Ele foi desenhado para trabalhar a favor da nossa biologia, e não contra. O objetivo é simples: gerar o máximo de impacto com o mínimo de desgaste. Essa imagem aqui ilustra bem a ideia. O nosso corpo e o nosso cérebro são o hardware, a máquina. E os nossos hábitos, o jeito que a gente toma decisões, isso é o software. Se o sistema operacional, o software, for ruim, não tem hardware que aguente. Ele trava, esquenta e a bateria vai para o espaço. E essa tabela mostra a virada de chave que o SOR propõe. A gente sai daquela ideia antiga de fazer o máximo de coisas no menor tempo possível e vai para fazer as coisas certas, que geram o máximo de impacto.
O sucesso deixa de ser medido pelo cansaço e passa a ser medido pelo resultado e principalmente pela clareza mental no fim do dia. É uma reprogramação total. Certo, mas como esse sistema novo é instalado? A estrutura dele se baseia em 5 pilares que funcionam juntos, um alimentando o outro. Bom, o sistema funciona com base nesses 5 pilares, que criam um ciclo que está sempre melhorando. Tudo começa com a consciência, que é basicamente um diagnóstico para entender para onde o tempo e a energia estão indo de verdade. Depois vem o direcionamento, para alinhar tudo ao que gera impacto. Aí sim vem a execução, com foco total. Em seguida, a análise, para medir o que funcionou e o que não funcionou, sem culpa. E por fim, a reprogramação, que é ir ajustando o sistema aos poucos, continuamente. Adotar um sistema assim não muda só o que a pessoa faz, muda quem ela se torna no trabalho. Deixa de ser alguém que só reage às demandas para se tornar um operador consciente do próprio sistema. E isso nos coloca diante de uma escolha muito importante sobre o futuro. As tarefas repetitivas, a análise de dados brutos, as máquinas vão fazer isso cada vez mais. O valor humano que não dá para substituir vai estar em outro lugar, em definir o que é importante, em criar uma visão de futuro e em liderar com empatia. Então a escolha basicamente é esta: continuar sendo um trabalhador reativo que vive apagando incêndio e que no fundo é um custo que pode ser automatizado, ou se transformar em um operador consciente que define as próprias prioridades, trabalha com clareza e se torna um profissional que nenhuma máquina pode substituir. No final das contas, o sistema, as ferramentas, o método, tudo isso está pronto para uma atualização. A grande questão que fica, e que esta análise toda provoca, não é se a tecnologia está pronta. A pergunta é: quem opera o sistema? Está?